Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. Sabemos que todo que é nascido de Deus não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por preço. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. E não julgará pela aparência, nem decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os pobres com justiça e defenderá os humildes da terra sem parcialidade. Ferirá a terra com palavras de juízo e matará o ímpio com seu sopro. A justiça será o cinto do seu peito e a fidelidade o cinto de sua cintura, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Tirareis águas das fontes da salvação com alegria, e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai conhecidas entre os povos as suas obras, proclamai como o seu nome é majestoso, cantai ao Senhor, porque fez grandes coisas. Saiba-se isso em toda a terra.
Exulta e canta de alegria, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estais agindo segundo padrões puramente humanos? Quem é Apolo? E quem é Paulo? São apenas servos por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito, e cada um receberá a sua recompensa segundo o seu trabalho, porque somos cooperadores de Deus, e dele sois lavoura e edifício, mas cada um veja como constrói, porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane. Se alguém dentre vós se considera sábio nesta era, torne-se tolo para vir a ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é uma tolice diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são fúteis. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras, todas as coisas são vossas, e vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. O amor seja sem fingimento, odiai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação,
perseverai na oração, socorrei os santos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiros, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, sede unânimes entre vós. Não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai fazer o que é certo diante de todos. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Onde está o instruído? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo, por sua própria sabedoria, não o conheceu. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus, porque o absurdo de Deus é mais lógico que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que são nada, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Compartilhe com quem você ama e não se esqueça de se inscrever no meu canal.